Por favor, abram as suas Bíblias no capítulo 46 de Salmos. Um capítulo com 11 versículos. Nós vamos lê-lo todo. Salmos 46 será projetado também na apresentação. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia, porque durante todo o sermão nós iremos voltar a esse capítulo. E nem sempre estará projetado. Aí você poderá consultar na sua Bíblia. Salmos 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela sua palavra, sua maravilhosa, poderosa, tremenda e suficiente palavra, Pai. Cada pessoa que está aqui, nesse templo, ou nos assistindo pela internet, possa estar coração e mente abertos, Senhor Deus, para receber a tua palavra. Palavra que acreditamos que tem o poder de transformar vidas nessa noite. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria começar enfatizando, dizendo que este capítulo de Salmos, apesar de curto, né? São 11 versículos, ele possui 3 pausas. Os irmãos perceberam ali? Pausa entre um bloco e outro. Ele termina, inclusive, com uma pausa. Dependendo da tradução que você tiver aí na sua Bíblia, você verá escrito a palavra selá. Selá é uma palavra que no hebraico, no original em hebraico, ela tem um significado de intervalo, de interlúdio. E essa pausa, ela tinha inúmeros objetivos. Os salmos a gente sabe que são canções, né? Então ela poderia significar uma transição de uma estrofe para outra. Ela poderia significar uma mudança de tom na música, uma mudança de estação, uma alteração rítmica. E também poderia significar uma reflexão. A pausa, ela também podia significar um momento para refletir ou meditar durante a leitura ou canto dos salmos. Um período de, vamos parar para absorver o que a gente acabou de cantar? Vamos parar para pensar no que a gente acabou de falar, para que a gente esteja pronto para encarnar isso aqui que a gente está cantando? Ela podia significar também um momento de descanso entre uma estrofe e outra da canção. O que tem tudo a ver com música, né? Quem canta sabe que tem que fazer pausas, descansos durante a música para poder respirar. Existe até uma técnica de respiração com mais eficiência, que é a respiração diafragmática. Portanto, as pausas, eles tinham esse sentido nos salmos. Era uma oportunidade do salmista poder parar e renovar as suas forças e a sua energia. Então, o Salmo 46, ele é dividido em 3 blocos.
Cada um é separado por uma pausa. Em cada pausa, o salmista ele está falando, está nos convidando a avaliar, a refletir, a discernir, a terminar o que tem que ser terminado, a começar o que tem que ser iniciado, a renovar as forças e a descansar, antes de continuar e ir para os próximos versos. E esse descanso, meus irmãos, ele é a primeira parte de algo novo. Normalmente a gente associa o descanso ao fim de uma jornada, né? A gente associa muito o descanso ao fim de uma jornada. Mas aí a gente deixa de entender que o descanso também é o início da próxima. Quando a gente falha no descanso, por exemplo, depois de um final de semana completamente cansativo, você não consegue descansar bem. E aí, você, sem descansar adequadamente, você não só deixou de terminar bem aquela semana, como também deixou de começar bem a próxima. O primeiro dia do homem é o dia do descanso na criação de Deus. Já repararam? Nós somos criados no 6º dia e no 7º Deus descansou. Nós começamos no descanso. A gente não terminou no descanso. Qual é a primeira coisa que Deus chamou de santo na Bíblia? O descanso. Qual é a primeira coisa que Deus consagrou, separou para si, tornou sagrado? Foi o descanso, está lá em Gênesis capítulo 2. E quando a gente percebe isso, a gente percebe que isso é algo muito poderoso. Pode avançar a apresentação. Isso. Estamos vivendo, meus irmãos, um adoecimento coletivo social. As pessoas, elas estão cansadas o tempo inteiro. O corre-corre do dia a dia parece que está sugando as nossas energias espirituais, emocionais, físicas. Parece que está sugando o nosso vigor, a nossa alegria. Por isso, a gente associa muito o descanso a cansaço. Mas a Bíblia associa o descanso à santidade. Porque descanso não é um remédio para quem está cansado. Deus, ele não se fatiga, Deus não se cansa. Então, por que ele descansou? Porque descanso tem a ver com santidade. Descanso para o homem é uma matéria-prima de santidade. Quando nós estamos exaustos, cansados, sobrecarregados, e vivendo assim, cronicamente, a gente começa a negligenciar a santidade. Isso, de uma certa forma, é flertar com o pecado. Por quê? Porque mesmo que você o faça ainda de uma forma não intencional, você está permitindo que as suas energias físicas, emocionais, espirituais sejam drenadas. E quando a gente está com as energias baixas, né? Quando isso acontece, nós ficamos mais propícios a pecar. Lembram de Esaú? Esaú chegou cansado da caça e do trabalho, algo legítimo, né? Chegou faminto. O problema é que aquela exaustão foi um dos fatores que o fez negligenciar algo que não podia ser negociado. Ele vendeu a sua primogenitude por um ensopado. Muito bem. Então, esse Salmo 46, ele possui pausas. E termina numa pausa. Isso que é interessante. Eu penso que isso aí é uma ideia cíclica. Nós vamos ver essas pausas, a gente vai ver 3 aqui, elas estão separando ideias. O que eu percebo nesse salmo é que ele é dividido em 3 blocos. E cada bloco possui uma revelação acerca da obra de Deus. E funciona como uma progressão. Ou seja, o salmista está dizendo, olha, você precisa caminhar aqui, começar a sua jornada aqui e ir passando essas etapas, subindo a escadinha. Essas etapas de conhecimento de Deus. Então ele é estruturado dessa forma. 11 versículos que representam uma jornada de relacionamento com Deus. Esses versículos estão divididos nesses 3 blocos. Cada bloco contém uma revelação nova sobre Deus. E você precisa seguir a ordem. Né? As pausas existem para nos levar a uma reflexão sobre cada uma dessas ideias. Uma vez compreendido esse conhecimento, essa ideia que foi revelada naquele bloco, aí sim a gente pode prosseguir e avançar para a próxima revelação. Então vejamos a primeira parte desse capítulo, que vai do verso 1 até o verso 3. Ele vai dizer assim, ó: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade.
Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Meus queridos, aqui existe uma ênfase de que a nossa jornada com Deus, ela deve começar no conhecimento de quem Deus é. E esse conhecimento, ele será a base, o alicerce para tudo que a gente vai vivenciar depois. Imagina alguém que está começando a fazer atividade física, que nunca fez. Se essa pessoa for para a academia e ela começar a fazer qualquer exercício, começar a levantar peso lá, do nada, sem orientação nenhuma, não vai dar bom. Essa pessoa vai sofrer muito, pode até se lesionar. Por quê? Porque quem está começando a academia no início, precisa começar com exercícios básicos. Exercícios que vão dar justamente a base para essa pessoa prosseguir e continuar. É a mesma coisa aqui. Ele começa dizendo, Deus é. É uma ênfase no conhecimento de quem Ele é. A imagem de que você tem de Deus, a imagem de que você tem de Deus, é a coisa mais importante que a gente sabe a respeito de nós. O que você pensa sobre Deus, e o que vem à sua mente quando você enxerga Deus, é a coisa mais importante sobre quem é você. E saber quem é Deus tem a ver com descanso. Porque não há descanso sem uma clareza de saber quem é Deus. Não saber quem Ele é, ou ter uma visão distorcida dEle, vai nos levar à exaustão. E justamente por isso ele diz, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Percebam que aqui existe um contexto de opressão. O salmista estava enfrentando um contexto de opressão. Em algumas traduções, você vai ler angústia no lugar de adversidade. E eu penso que angústia vem muito dessa ideia também de ser oprimido, né? No Getsêmani, a alma de Cristo estava sendo oprimida, até a morte, pelo que ele iria sofrer na cruz, algumas horas depois. E aí, nesse momento de angústia, de opressão, o salmista diz, por conhecer o Senhor, por saber quem Ele é, eu não vou temer. Mesmo que o contexto que eu esteja passando seja um contexto de insegurança. E aí ele começa a falar de situações extremamente instáveis. Ainda que a terra trema. Ele está dizendo, ainda que o meu chão seja tirado de mim, ainda que aquilo que me sustenta seja tirado de mim, eu não vou temer. Porque não é no meu chão que eu confio. Não é o meu chão que me dá estabilidade, é nele. É nele que eu confio. A minha estabilidade está em saber quem Ele é. Ainda que os montes afundem no coração do mar. Irmãos, os montes são os lugares mais altos para onde a gente corre no momento de desespero, no momento de adversidade. E todo mundo tem esse lugar de segurança. Pode ser que para você seja a sua família, estar perto da sua família. Pode ser que sejam seus pais, seus filhos. Para algumas pessoas é o dinheiro, é a conta bancária. Né? Todos nós temos alguém ou algo para onde a gente corre no momento de desespero. Ele está falando, ainda que esse monte, ou seja, ainda que esse lugar para onde eu corro tenha sido transportado para o fundo do mar, eu não irei temer. Ainda que eu perca os lugares em que eu posso confiar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Ele está dizendo, eu não irei temer. Por quê? Porque eu sei quem Ele é. Então vejam, o desconhecimento de quem Deus é, uma visão errada sobre Ele, faz com que a gente viva escravo de condições. Por exemplo, se você acredita em um Deus errado, você acaba vivendo alguém que não entendeu quem realmente está no controle. Achar que Deus é um tirano, pronto para te castigar, por qualquer deslize que você faça, vai fazer com que você viva com medo o tempo inteiro. Né? E você vai ficar tentado a agradar a Deus com boas obras, e não por amor. Mas você nunca vai sentir aquela paz. Por outro lado, pensar que Deus é somente amor e não justiça,
vai fazer com que você negligencie as consequências do pecado. Afinal, ele é amor, né? Ele é misericórdia, ele vai me perdoar. Então eu vou continuar fazendo o que eu faço, que ele vai me perdoar. Achar que Deus só aprova pessoas perfeitas e que você é uma delas, tende a transformar você em alguém que está julgando os outros o tempo inteiro. Um fariseu moderno. Ter uma visão de Deus como um gênio da lâmpada, ou seja, alguém que está lá só para satisfazer os seus desejos, pode te levar à frustração e ao abandono da fé. Porque no momento em que sua oração não for atendida, no momento em que o gênio, não realizar o seu desejo, você vai correr atrás de outros deuses. Dinheiro, poder, prazer, para preencher esse vazio. Então, percebam a importância da gente conhecer verdadeiramente quem Deus é. Em Mateus 11, quando Jesus estava falando para os fariseus e para aquela multidão enorme sobre descanso, ele falou também sobre o conhecimento do Pai. Ele disse: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. E é aí nesse contexto que ele fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então percebem que é nesse contexto de descobrir quem Deus é, por meio de Cristo, é que a gente acha esse descanso. Então essa é a primeira revelação. E eu acredito que ela não está aí por acaso. Conhecer quem Deus é alicerce, é base, necessário para conhecer as próximas revelações e sustentar toda a nossa caminhada. E em alguma medida, irmãos, todos os nossos problemas, todas as nossas angústias e aflições, elas estão apontando para essa verdade, sabe? Há um anseio profundo no coração de cada ser humano em conhecer a Deus. Há um anseio profundo. Alguém pode até negar, mas a verdade é essa. E se olharmos com atenção para as nossas angústias, para os momentos em que nos sentimos abalados, desesperados, sabe, aquele momento em que o chão parece sumir, em que percebemos que estamos totalmente desesperados. Essas aflições expressam esse clamor de conhecer mais intimamente o Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza. Amém? E aí ele faz a primeira pausa estratégica, que é justamente para você refletir nessa ideia, nessa primeira revelação, que é conhecer a Deus. E aí do verso 4 até o verso 7 vem o segundo bloco. O que é que diz? Versículo 4. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Só de saber quem Deus é, já é um nível de graça, um nível de bondade, de favor imerecido tremendo. Só saber quem Ele é já seria suficiente. Mas aí a gente faz uma pausa e prossegue na leitura. E aí a gente aprende uma nova revelação de Deus. E agora a gente sabe que além dele ser tudo que Ele é, Ele está. Deus está. Ele faz questão de se fazer presente. Onde? Nesse lugar, nessa cidade. E não apenas se fazer presente, porque Ele podia se fazer presente como um juiz, ou como alguém que veio só para avaliar e dar notas, para o nosso comportamento. Mas ele diz que nesse lugar onde Deus mora, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. E aí então a presença dele flui, como um rio que vai gerar alegria no seu povo. Então Deus ele não apenas se importa em olhar para a gente. De fato, Ele olhou para a gente com um olhar de misericórdia, enviou Jesus Cristo, que morreu para nos salvar. Mas, além disso, Ele quer estar conosco. Ele quer estar perto de nós. E quando a gente olha para a Bíblia, os 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, nós percebemos que a Bíblia conta a história de Deus querendo viver conosco.
e viver cuidando de nós. Meus irmãos, Deus, Ele quer uma família. Deus, Ele quer uma família. Ele procura uma família. E Ele sabe que nós precisamos dEle. E nós não sobreviveríamos sem Ele. Assim como um peixe não sobrevive fora d'água. E é por isso que Ele insiste em estar conosco. Por quê? Porque a nossa sobrevivência depende dEle. Agora um detalhe, não é somente estar presente. É estar e mudar o local onde Ele está. Há um conceito aqui que eu percebo, que é, Deus cuida do local onde Ele mora. Deus se importa muito com o lugar onde Ele mora. E essa mensagem é a tônica das Escrituras. Ele não está indiferente ao lugar onde Ele mora. Né? E nós, diferente do salmista, depois do Novo Testamento, nós já temos uma outra interpretação para isso. Né? O salmista acreditava que Deus morava no templo mesmo, no local sagrado. Hoje nós sabemos que quem é o templo? Nós somos o templo. Então Deus mora dentro de nós. Então perceba que isso acontece, isso nos dá um sentido ainda maior ao texto. Por quê? Porque Deus está falando, esse é o lugar onde eu moro. Qual? Você. Eu moro dentro de você e eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar de você, sabe? Como nós cuidamos da nossa casa, nós conservamos o lugar onde a gente mora, né? E eu imagino que isso é algo importante, né? Pelo menos assim, naturalmente deveria ser. Deus, da mesma forma, Ele diz, eu cuido do lugar onde eu moro. Eu rego esse lugar, como um rio de vida. Há um rio de vida, de alegria, e esse lugar é santuário para as moradas do Altíssimo. E eu estou no meio dessa cidade, por isso ela não será abalada. E aí o salmista começa a mostrar um contexto bélico, de guerra. Nações se agitaram, reinos se abalaram. Isso é para nos lembrar, irmãos, que o nosso descanso, ele não significa ausência de guerra. O nosso descanso, a nossa paz, não é ausência de guerra. Nós estamos em batalha, nós estamos em meio a ataques, a dardos inflamados do maligno. Mas quando Ele se levanta, a terra se derrete. A terra se derrete. Irmãos, Deus não tem rivais à sua altura. Às vezes a gente fica pensando, né? Não é que Deus está brigando contra o mal, e aí os dois estão em condições iguais de vitórias, quem será que vai vencer? Não. Deus não tem rivais à altura. Quando Ele fala, a terra se derrete. Se a terra, que não tem sentido nenhum, se derrete diante da voz dEle, o que é que não deveria acontecer com os nossos corações? Quando nós ouvimos a voz dEle dizendo, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. A voz dEle recebida pela terra faz ela derreter. Já quantos de nós endureceram seus corações? Quantas vezes a gente já disse, isso daqui não tem solução, isso daqui é impenetrável. Dentro da gente, quantos corações e mentes endurecidos existem? Quantas coisas estão cauterizadas? Mas a voz de Deus é capaz de derreter tudo. Porque Ele é e porque Ele está. O Deus que é, faz a gente temer e tremer. E Ele diz, olha para mim, vejam quem eu sou, mas veja também onde eu quero morar. Eu quero estar com você. O Deus que é o Deus que está. E aí, meus queridos, tem mais uma pausa que nos prepara para o bloco final. Nós vimos a primeira revelação, saber quem Deus é. Segunda revelação, Deus está, Deus se faz presente. Qual será essa terceira revelação que, propositalmente, o salmista colocou por último? Ele quer que você compreenda essas duas antes de saber essa terceira. Vamos ver juntos agora. Versículo 8. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura.
Primeiro, saiba quem Deus é. Segundo, saiba que Ele está. Agora, deixa eu mostrar para você que Deus não apenas é e não apenas está. Deus faz. Deus faz. Ele não está passivo, meus irmãos, Ele age. E Ele quer que você veja Ele fazendo. É para você ver o que o Pai está fazendo, porque esse é o nosso chamado. O versículo diz, venham ver Ele agindo, sabe? Porque muitas vezes a gente quer mostrar ao Pai o que a gente está fazendo. A gente tem essa tentação de tentar fazer coisas para sermos vistos. Olha aqui Jesus, olha aqui Deus, olha o que eu estou fazendo por você. Olha o que eu estou sacrificando por você. Olha o que eu estou perdendo por você. A gente tem essa mania de tentar sermos vistos por Ele. Mas esse não é o nosso chamado. Não é o que diz ali, o que a gente acabou de ler. O nosso chamado é para contemplar o que o Pai está fazendo. Essa é a nossa jornada. O nosso Senhor Jesus, Ele vivia para ver o que o Pai estava fazendo. E a gente tem essa tentação de tentar fazer coisas para sermos vistos, né? Sendo que a nossa jornada é contemplar, é olhar para Ele. Porque Ele não está indiferente diante das guerras. Ele não está indiferente diante das injustiças, diante das desolações, das mazelas. E Ele diz, eu continuo soberano, e eu continuo ativo, e eu continuo governando o mundo. Lá atrás Ele governava e hoje Ele continua governando todas as coisas. E aí olha o que o texto diz, meus irmãos, olha que interessante. As obras de Deus dão fim às guerras. As obras de Deus dão fim às guerras. O que é que Ele vem trazer? Deus vem trazer reconciliação. Ele vem trazer paz. Como é que eu sei que algo é obra de Deus? Como é que eu sei que algo pode ser considerado obra de Deus? Será obra de Deus se trouxer reconciliação, se trouxer paz. Se trouxer divisão, dissensão, briga, disputa, inimizade, intriga, não é obra de Deus. É obra de alguém, mas não é de Deus. Ele faz cessar as guerras. E aí, Ele quebra o arco, corta a lança, queima os arcos no fogo. E aí eu fico imaginando, as nossas guerras interiores, tantas pessoas brigando consigo mesmo, pessoas se destruindo, pessoas brigando com a família, com os amigos, com os próprios irmãos em Cristo, pessoas lutando contra as próprias emoções. E Deus dizendo assim, eu quero tirar você desse cenário, eu quero tirar você dessa autopreservação, desse modo de defesa, porque eu quero que você olhe para mim e veja o que eu estou fazendo. Eu vou quebrar as suas armas. Eu vou quebrar o seu arco. Eu vou quebrar o seu escudo. Eu vou queimar os carros no fogo. Em outras palavras, eu vou quebrar o seu orgulho. Eu vou quebrar o seu ego. Eu vou quebrar a sua autossuficiência. Eu vou quebrar a sua incredulidade, a fim de pacificar a sua alma. Eu vou trazer segurança para o seu coração, de modo que, ao você ver o meu amor, você vai poder lançar todos os medos fora, sabe? Por que Ele quebra as nossas armas, meus irmãos? Porque não é assim que a gente vence. Não é assim que a gente luta. Porque a gente sabe quem Ele é. E aí Ele diz, parem de lutar. Parem de lutar. Em algumas traduções vocês vão encontrar, aquietai-vos. Por que se aquietar? Porque a gente sabe quem Ele é. Percebe como uma coisa vai se ligando à outra? A compreensão lá da primeira revelação, no primeiro bloco, permite entender essa passagem aqui do terceiro bloco. Por que eu vou parar de lutar? Por que eu vou me aquietar? Porque eu sei quem Ele é. Compreendi quem Ele é e que Ele está. Agora eu estou compreendendo o que Ele faz. A expressão original aqui, para essa expressão, parem de lutar, é solta, deixa cair. Sabe? Tem esse sentido mesmo de se entregar, de parar de lutar, de se aquietar, de entregar os pontos. Não é pela força do seu braço, meu querido, não é pelo que você é capaz de fazer, é pelo que você é capaz de não fazer. Então, entregue nas mãos dele tudo, pelo que você viu ele fazendo. Então, venha, veja e contemple. O primeiro passo, como vimos, conhecer a Deus. O segundo
é estar com Ele. Mas para que eu vou estar com Ele? Primeiro para sobreviver, depois eu vou estar com Ele para vê-lo, para contemplar as obras dEle e o que Ele está fazendo. Porque é algo muito poderoso, irmãos, em ver o que Deus está fazendo. Sabe, hoje nós poderíamos estar de luto, mas não estamos. Deus salvou a família pastoral da morte. Deus está fazendo coisas incríveis, maravilhosas, tremendas nas nossas vidas, na vida dessa igreja. Isso para mim está muito claro, isso para mim está muito evidente. E é algo de muito poderoso em você perceber isso. Porque quando a gente percebe Ele fazendo essas coisas, agora as nossas tentativas humanas de salvação, de autojustificação, elas não são mais necessárias. E agora, finalmente, eu posso aquietar a minha alma. Eu sei, irmãos, que assim, parece difícil, né, extremamente difícil o ficar quieto. Nós vivemos tão acelerados nesse mundo, né, nesse corre-corre, esse mundo caótico, que a inquietação parece que virou o normal. Mas é só quando a nossa alma inquieta consegue ouvir a voz de Deus dizendo: eu estou aqui, olha o que eu estou fazendo, olha o livramento que eu estou te dando, olha as obras que eu estou fazendo. Somente quando a nossa alma inquieta consegue parar e ver isso, é aí que ela consegue se aquietar. Toda vez que a nossa alma inquieta, que a nossa alma está inquieta, ou seja, você está com aquela angústia e tal, na realidade, ela está querendo conversar, ela está querendo dialogar. É um chamado para a oração. É ela querendo conhecer quem Deus é. É um chamado para descansar nele. E isso, queridos, vai nos levar a algo bem importante. Por quê? Eu preciso que Deus me mostre, que Ele me revele o que Ele está fazendo. Então, somente descansando nele, é que eu posso contemplar a obra dele, ver o que Ele está fazendo. E depois eu tenho trabalho. Nós fomos chamados para trabalhar na obra dele. Não somente para ficarmos observando a obra sendo feita. O cristão é alguém trabalhando. Mas trabalhando no quê? Trabalhando na obra dele. No que o Senhor está fazendo. Sabe? O nosso chamado não foi ir todos os domingos para a igreja. O nosso chamado, você sabe. Vão e façam discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar os meus mandamentos. Jesus, em apenas 3 anos, trabalhou muito. Jesus trabalhou muito. Só que ele sempre falava: eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Então, existe esse aspecto no descanso em Deus, que é saber que Ele está fazendo a obra, saber que a obra é dele, mas também saber que nós devemos trabalhar junto com Ele, porque é um chamado dele. É um chamado dele. E aí, quando você se junta para trabalhar com Deus, é algo muito prazeroso. Por quê? Porque Deus, ele não perde nenhuma batalha. Deus, ele não erra em nenhuma construção. Não existe derrota na vontade dele. Não existe prejuízo na empresa de Deus. Só que a gente primeiro precisa parar e descansar nele. Começar pelo descanso, não é? Para a gente discernir o que ele está fazendo. O nosso trabalho é descansar nele. E assim, no processo, atingir a santidade. A nossa jornada se resume a saber quem Deus é, saber que Ele está e saber que Ele está agindo. E o nosso trabalho é se unir a Ele na obra dEle. Esse é o chamado de Jesus. Vem trabalhar. Não fica só assistindo o culto, não. Vem trabalhar. Você que está sobrecarregado, você que está cansado, eu vou te dar o meu jugo. Mas o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E aí, meus irmãos, ele termina, o salmista, com a última pausa. E aí eu entendo da seguinte forma, que não existe bloco 4. Eu entendo da seguinte forma, é como se o salmista quisesse dizer: volta lá do início. Faz tudo de novo. Começa de novo. Vai lá, conhece mais quem Ele é. Não é o fim, tem mais. Tem mais do Senhor para você. Por isso essa pausa. Não para não. Faz essa pausa, mas volta. Volta lá, conhece mais quem Ele é.
Descubra mais sobre o seu caráter, sobre o seu amor. Aprofunde-se, mergulhe mais na doçura da presença dEle. Contemple novamente as suas obras. Fique maravilhado pelo que Ele tem feito. E encontre descanso nele. Deus é, Deus está e Deus faz. Mais uma vez, para você não esquecer. Deus é, Deus está e Deus faz. Que essa palavra encontre lugar no seu coração e transforme a sua alma. Amém? Glória a Deus.